Minha amiga e meu amigo, o mundo inteiro assistiu hoje o que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro. Aquela violência em que bandidos fortemente armados tentaram conter a ação da polícia que combatia roubo de cargas e carros naquela cidade. A troca de fogo foi intensa e as balas perdidas, advindas da direção onde se encontravam os bandidos, acabaram fazendo 3 vítimas fatais e outras feridas. O trânsito na Avenida Brasil teve que ser interrompido. Os carros foram abandonados e as pessoas tiveram que se abrigar. Quem teve a oportunidade de ver as imagens chocantes poderia achar em dado momento que, se não tivesse legenda, se não tivesse uma narração, ia pensar que se tratava da faixa de Gaza, Ucrânia, ou alguma zona de conflitos dessa ao redor do mundo. Não, mas é o Rio de Janeiro que muitos, de maneira injustificável, chamam de cidade maravilhosa. Olha só, senhoras e senhores, toda essa patifaria, essa bagunça, o domínio do crime organizado, das facções, naquele estado, Rio de Janeiro, naquela cidade, tem culpados. Os culpados têm nome e CPF. É um processo de destruição e aparelhamento do Estado que não vem de agora. Tudo isso que vem acontecendo poderia ser evitado ou, ao menos, diminuído a sua intensidade, mas não. 3 inocentes perderam a vida. Um desses 3 era um senhor que estava dentro de um ônibus, indo para o trabalho, tirando um sono, dormindo, ali sentado no banco. Uma bala perdida alvejou-lhe a cabeça e ele veio a óbito. As cenas são chocantes. O corpo caído de lado na cadeira, meio de lado, o sangue escorrendo ao chão. Eu fico imaginando a família desse senhor que perdeu a sua vida de uma forma injustificável. Mas o Rio de Janeiro é um lugar podre. Desculpa, senhoras e senhores, falar assim. Sei que tem muitas pessoas boas que querem a mudança para melhor. Mas essas pessoas não constituem a maioria. Não constituem. O que constitui a maioria são aquelas pessoas descerebradas, que não têm noção da gravidade e que vota permanecendo com esse sistema que aí está. Pezão, Eduardo Paes, senador Romário, Jandira Fegali, Freixo, e por aí vai. Não se assuste se Sérgio Cabral vier governador desse estado e ganhar. Existe essa possibilidade. Lembra do Lula? Liberado e descondenado? Vocês acham que pode ser diferente? Rio de Janeiro se transformou em um lugar hostil, onde a desordem e o crime imperam. O cidadão de bem que lá mora, e não é pouco, são muitos, vive refém, subjugados. Eu me lembro que em 2002, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, sob a alegação de prevenir as pessoas da pandemia, resolveu proibir que as polícias fizessem incursão nas favelas com o objetivo de combater o crime organizado. Com a ausência da polícia, o crime se reagrupou, se organizou, se fortaleceu, ao ponto de nós vermos hoje o que foi visto. Bandidos fortemente armados, contendo o avanço da polícia, fazendo vítimas inocentes
e dando disparo a ermo, com claro objetivo de acertar inocentes e intimidar a polícia. E acertou 3 inocentes de formas fatais, sem contar os feridos. Queria estar aqui falando diferente, mas nesse crime tem a digital do ministro Edson Fachin. Para ele é muito fácil tomar uma medida como essa, impedindo que aeronaves das forças de segurança façam sobrevoo na comunidade, que as forças policiais façam incursão na comunidade como forma de combater o crime. Para ele é fácil, muito fácil. Ele é o ministro do Supremo Tribunal Federal, anda cercado de homens armados até os dentes, mora em Curitiba, capital do Paraná, por certo, numa localidade fortificada, bem vigiada, bem guarnecida. Para ele é muito fácil entregar o Estado para os bandidos, e do Rio de Janeiro para os bandidos, e ir dormir em Curitiba. É fácil. O que será que está por trás de uma medida como essa do Edson Fachin? Fato é que ela beneficiou e muito o crime organizado, as facções criminosas. Será que ele teve essa intenção? Será que ele não mediu as consequências? Fato é que a medida dele foi danosa. Os ministros do Supremo Tribunal Federal não poderiam estar dando pitaco numa demanda dessa. Quem tem que decidir questões de combate à violência é o Estado com o seu aparato policial, e não o ministro lá em Brasília, provocado por um partido como o PSB, partido Casa Grande aqui no Espírito Santo. Tomar essa decisão. E agora os ministros, em especial Edson Fachin, está caladinho. Mas repito, ele tem a digital. Querendo ou não, ele estava atrás desse gatilho que ceifou essas 3 vidas. Ele deu as condições para que isso acontecesse. O Rio de Janeiro precisa de uma intervenção federal urgente, específica, na área da segurança. Mas não vai ser esse presidente que aí está, Luiz Inácio Lula da Silva, que vai decretar. Não será ele. O camarada que tem apoio do crime organizado, que tem apoio da favela, que tem apoio dos presos dos presídios do Brasil, que quando a sua vitória foi anunciada pelo TSE, os bandidos comemoraram nas favelas com rajadas para o ar, nas cadeias os bandidos vibravam. Por que será? Será que ele tem mesmo a coragem de desagradar a sua base eleitoral, o crime organizado? Não estou dizendo que ele é parte do crime organizado. Estou dizendo que a parte da base eleitoral dele é o crime organizado, e isso os números mostram. A população do Rio de Janeiro, não só da cidade do Rio, como do Estado, precisa reagir. Tiveram uma grande oportunidade de começar a passar a cidade a limpo, mas preferiram continuar com os políticos velhacos, os velhacos, fanfarrões, que não tratam o Rio de Janeiro a sério. Eu falo do Eduardo Paz, prefeito dessa cidade, que foi reeleito para o seu 5º mandato, salvo engano, sem nenhuma razão que justifique tamanho tempo no poder. Tem como mudar? Não tem como mudar. Desse jeito, não. Você não chega a um destino novo trilhando caminhos velhos, o mesmo caminho. Tem que buscar um outro caminho. Mas a população esmagadora do Rio de Janeiro, de uma forma acachapante, deu a esse que não leva a sério o direito de seguir em frente. Governando? Não. Desgovernando o Rio de Janeiro. Enquanto isso, a população de bem, trabalhadora, que não são poucos, são muitos, mas não constitui a maioria, vive refém da bandidagem. Isso é o ministro Edson Fachin, que deu a sua grande parcela de contribuição para essa bagunça. Está quietinho lá em Brasília. Está quietinho. Depois ele pega o avião, vai para Curitiba,
como se nada tivesse acontecido. O povo tem que aprender a reagir. O que acontece no Rio de Janeiro é anormal, ao ponto das pessoas estar anestesiadas, acostumadas com essa patifaria, não tem outro nome para definir, e ainda chama esse lugar de cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, com esse tipo de gente no comando. Eu tenho pena do aparelho policial, eu tenho pena da Polícia Civil, da Polícia Militar, que está sozinha nessa maré. De um lado, a polícia sozinha. Do lado, o bandido com apoio da imprensa, apoio da banda podre da classe artística, da banda podre da classe política, da igreja. A gente pôde ver alguns pastores, a exemplo do o Tony de Paula, se bandeando e apoiando Eduardo Paes, e isso se traduz em estar ao mesmo lado que no crime organizado. Vejo segmentos da sociedade civil a favor dos bandidos contra a polícia. OAB. Fica difícil. Fica difícil. Há um ditado aqui no Espírito Santo que eu sempre uso nos vídeos que eu faço, e muitos já ouviram. Só o povo salva o povo. Será que o Rio de Janeiro, a população carioca, não percebe isso? Quantos mais precisam morrer para chegar ao ponto de dizer: chega, vamos dar um basta, vamos mudar para melhor? Essa gente que vem até aqui nos liderando não presta, está na hora de partir. Quantos precisam? Será que enquanto estiver sendo vítima esse senhor, que eu não me lembro o nome, os 3 senhores que perderam a vida, enquanto for cidadãos comuns como esse, será que vai continuar assim? Ou será que precisa ser um desembargador, ser vítima de uma bala perdida? Um juiz, um promotor, um deputado, alguém de notoriedade na sociedade, para ver que a coisa precisa mudar. Não que eu estou desejando que desembargador seja, é só um exemplo. Enquanto está morrendo José da Silva, se lasque. É só um número. 3, morreu 3. Morreu 3, nasceu 1000 hoje. Não faz diferença, né? Mas essa violência que hoje abarca os mais pobres, os operários, vai um dia chegar na elite. Aí talvez eles tomam juízo e puxam o freio de mão. Não que eu deseje. Não que eu desejo isso. É lamentável. O que aconteceu no Rio de Janeiro é extremamente lamentável. E esse governador aí, um gaguinho que tem, um gago, Cláudio Castro, frouxo, fraco, ilegítimo, sem espírito de liderança, não consegue falar. Ele consegue cantar. Já viu ele num karaokê cantando pagode? O cara é fera, mas não consegue falar. É igual uma moto velha, um ratatá danado. Ele não deveria permitir as interferências de poderes que não têm competência para tal. Tem pena da Polícia Civil e da Polícia Militar. Sou policial e sei quanto é sofrível estar sozinho, sem retaguarda, num campo de batalha. Perdendo a vida por uma sociedade que parte dela não presta. É formada de bandidos. Quer seja artista, quer seja político, quer seja jurista, quer seja militante de organização social, parte. É terrível. O Rio de Janeiro precisa mudar para melhor. De cidade maravilhosa, não tem nada. E o Rio de Janeiro, a população do Rio de Janeiro, carrega consigo a pecha de malandro, de esperto. Que esperto é esse? Que malandro é esse? Malandro só se for malandro agulha. Só se for malandro agulha, ou seja, aquele que toma nos fundos. Porque o que fazem com essa população é injustificável. Aliás, Rio de Janeiro
Tem malandro demais para otário de menos. Como dizia Bezerra da Silva, malandro é malandro e mané é mané. Que Deus ilumine e abra os olhos da população do Rio de Janeiro.